Eu não sou supersticioso. Sempre achei que histórias como essa eram para crianças, aquelas que se divertem com medo do escuro. Mas, depois do que aconteceu comigo, fico me perguntando se o medo tem um jeito de nos encontrar, mesmo quando tentamos ignorá-lo. E isso começou naquele vilarejo estranho, perdido entre montanhas, onde a única atração real era o pequeno mercado de artesanato. Eu estava lá como turista, em uma viagem rápida, só para conhecer o lugar antes de seguir para outros destinos. Nada de especial. O velho mercado estava lotado de coisas feitas à mão, tapeçarias coloridas, pequenas esculturas, pratos pintados à mão. Mas, no fundo do estande, algo me chamou a atenção. Uma máscara. Não era como as outras. Não era simples nem comum. Ela estava coberta por um pano vermelho, e a parte que se mostrava, o contorno do rosto, tinha uma expressão quase exagerada. Tão detalhada, tão vívida que parecia viver por si mesma. Quase como se ela estivesse esperando para ser tocada. O artesão, um homem de olhar cansado e pele enrugada, notou meu interesse e se aproximou lentamente. Essa, ele disse, com a voz grave, não deve ser tocada. Eu ri, meio desconcertado. O que ele queria dizer com isso? Ele me olhou nos olhos com tanta intensidade que uma pequena tensão se formou no ar. Por favor, ele insistiu, nunca toque nela. Não leve-a. Mas, como todo turista curioso e, talvez, um pouco tolo, eu ignorei o aviso. O que poderia acontecer? Não ia deixar uma simples máscara me assustar, não é mesmo? Perguntei o preço, paguei e levei a peça comigo. Quando saí do mercado, notei que o artesão me observava de longe, mas não dei muita importância. O sol já estava se pondo, e eu queria apenas relaxar no hotel e deixar o dia passar. Quando voltei para o quarto, a máscara estava na minha mochila, protegida pelo pano vermelho. Eu não a havia retirado, mas não conseguia parar de pensar nela, nas palavras do velho. Algo em seu olhar me incomodava, como se eu tivesse feito algo errado. Mas logo afastei esse pensamento. Eu estava ali para descansar, e qualquer sensação estranha poderia ser ignorada. Naquela noite, os sons da cidade pareciam mais distantes do que o normal. O silêncio era pesado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. Eu deitei na cama, o cansaço pesando nos meus olhos, mas não conseguia relaxar totalmente. Foi quando vi o reflexo no espelho. Algo estava estranho. Meu rosto, meu próprio rosto, parecia borrado. Como se uma névoa tivesse se formado sobre ele. Eu tentei esfregar os olhos, mas o borrão persistiu. Olhei mais de perto e, por um momento, pensei que minha visão estivesse prejudicada. Mas não. O reflexo estava diferente. Eu não podia explicar o que estava acontecendo, mas a sensação de pavor me envolveu. O espelho não me refletia como deveria. E foi então que notei, ao fundo, quase escondida, estava a máscara. Ela estava sobre a mesa, no canto da sala, onde eu a havia deixado, mas ela não estava mais coberta pelo pano vermelho. Ela estava ali, nua, exibindo seu sorriso grotesco e exagerado, como se tivesse sido feita para me observar. Um sorriso que parecia ganhar vida própria. Meu coração disparou, e eu levantei da cama com pressa, indo até a mesa para cobri-la novamente. Mas, quando toquei o pano, um arrepio percorreu minha espinha. Não havia mais nada sobre ela que parecia simples. Quando olhei para o espelho novamente, meu rosto tinha desaparecido. Não havia mais nada. Apenas o vazio. Eu não podia ver nada, exceto os olhos que me encaravam do outro lado. Eu não conseguia entender. O espelho estava vazio, mas eu ainda me sentia ali, como se meu reflexo estivesse preso em algum lugar além do vidro. Comecei a gritar, mas minha voz não saiu. Eu tentei olhar para minhas mãos, mas não conseguia vê-las. O pânico tomou conta de mim. Como eu poderia estar ali, tão consciente, e ainda assim desaparecer? Eu tateava o espelho, tentando entender, mas a superfície estava fria e dura como pedra. Então, com um estalo, a máscara sorriu mais amplamente. Eu não conseguia respirar. Era como se ela estivesse se alimentando de mim, do medo que eu sentia. Eu não sabia o que fazer. O que ela queria?
Eu queria correr, mas as pernas não se moviam. Eu queria gritar, mas minha garganta estava fechada. Então, a máscara começou a brilhar e, lentamente, sua expressão se tornou ainda mais grotesca, mais intensa. Como se ela estivesse se transformando, absorvendo algo de mim. E, antes que eu pudesse processar mais qualquer pensamento, a porta se abriu com um estrondo. Era como se o som da madeira batendo contra a parede tivesse vindo de outro lugar, distante, mas ainda assim tão forte. A máscara continuava ali, olhando para mim, e foi nesse momento que percebi que eu não estava mais sozinho. Ela tinha tomado meu lugar no espelho. Eu olhei para o reflexo, agora claro, e vi o sorriso deformado de um rosto que não era o meu, mas que se parecia com o meu. O sorriso da máscara. Eu estava em pé diante do espelho, mas não mais como o homem que entrou no quarto. Eu era outra coisa agora. Algo que o espelho não podia refletir. Algo que estava se escondendo atrás de uma face que não era minha. Eu queria voltar para o mundo real, mas o que eu vi no espelho não era mais meu reflexo. Era a máscara. Ela me observava, sorrindo, como se soubesse que, pela primeira vez, eu havia entendido o que ela queria. E então, a porta se fechou atrás de mim e eu nunca mais ouvi nada. Não sabia mais quem eu era ou onde estava. Eu só sabia que algo tinha mudado e que o sorriso da máscara nunca mais sairia da minha mente. Eu me lembro exatamente do momento em que ouvi o canto. Era uma melodia suave, quase etérea, como se a própria água estivesse cantando para mim. Não parecia real, não parecia possível, mas estava ali, chamando-me de maneira irresistível. Era como se algo me puxasse, uma força invisível, e eu, sonâmbula, me vi saindo da cama sem saber o porquê. Os passos eram leves, quase sem peso, e não consegui parar de andar, como se meu corpo estivesse sendo guiado por algo que eu não podia controlar. O lago Nils estava distante, mas parecia tão próximo naquela noite. O céu estava limpo, e a lua brilhava intensamente, refletindo na água escura como um espelho quebrado. O som do canto se tornava mais claro à medida que me aproximava da margem. Era estranho. Eu nunca ouvira algo assim, mas algo dentro de mim não queria questionar, não queria parar para pensar. O lago parecia vivo, respirando, com suas águas agitadas apenas o suficiente para criar pequenas ondas que refletiam a luz da lua. Cheguei à margem do lago, onde o canto tornou-se quase palpável, envolvendo-me como um abraço quente. Minha mente estava vazia, mas meu corpo continuava em movimento, como se soubesse onde ir. A água parecia brilhar com uma luz própria, e foi então que eu vi. No fundo do lago, tão profundo que parecia um abismo sem fim, havia uma mulher. Sua pele era coberta por escamas brilhantes, como se ela fosse feita de água e vidro, refletindo a luz da lua com uma intensidade hipnótica. Seus olhos, largos e brilhantes, fixaram-se nos meus, e eu soube, em um segundo, que ela estava esperando por mim. Ela sorriu, e o sorriso não era como os sorrisos humanos. Era algo mais antigo, algo que vinha de uma época esquecida, de um lugar onde o tempo não passava. Ela estendeu a mão para mim, e sua voz, suave como a brisa sobre a água, sussurrou palavras que eu não conseguia entender. Não importava. Eu sentia que deveria seguir, que deveria ir até ela. O mundo à minha volta desapareceu, e eu só conseguia ver seus olhos. Eles estavam como o oceano profundo, implacáveis e misteriosos, prometendo algo que eu não sabia o que era, mas que me atraía. Ela disse algo mais e, dessa vez, pude entender. Vem. Aqui é o teu lugar. Venha descansar. Eu te protegeria, te daria abrigo. Sua voz estava agora mais clara, mais urgente, como se ela temesse que eu fosse embora antes de tomar a decisão. Não havia mais medo em mim. Nada mais parecia importar. Eu queria entrar na água, sentir a sensação fria das escamas em minha pele, ser envolvida pela escuridão líquida que parecia me chamar com tanta força. Eu dei um passo. Depois outro. Meus pés tocavam a água, mas não senti o frio que esperava. A água estava morna, quase convidativa. A mulher no fundo do lago parecia sorrir mais amplamente, e eu estava quase lá, quase ao alcance de sua mão.
Meus olhos estavam fixos nela, e eu já não conseguia mais olhar para nada além dela, como se eu fosse a última coisa que ela precisasse. Ela queria me levar, e eu queria ir. Tudo parecia tão natural, tão certo. O canto, que antes era suave, agora se tornava uma melodia envolvente, implacável. Eu estava a ponto de me jogar nas águas profundas, sem medo, sem hesitação, quando algo me fez parar. Uma sensação estranha, uma pequena frieza na espinha. Mas não era medo. Era algo diferente. Algo que eu não soubera identificar até aquele momento. Naquele instante, um vento gelado soprou de repente, afastando as folhas das árvores e fazendo as ondas do lago se agitarem com mais força. Eu olhei para trás, mas não vi mais nada. O mundo estava vazio. O canto cessou, a mulher desapareceu e eu fiquei ali, sozinha, no escuro, com frio subindo pelas minhas pernas até o peito. Mas não sentia medo. Só um vazio estranho, um buraco no peito, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada sem eu perceber. Foi então que ouvi o barulho. Algo flutuando na água. Um objeto, talvez. Fui atraída até lá, como se alguma força me guiando. E lá estava ela. Minha boneca. A que eu costumava carregar quando criança. Ela estava flutuando na superfície do lago, rodeada por pequenas bolhas que subiam para a superfície e estouravam com um som suave. A boneca estava intacta, mas algo nela estava diferente. Seus olhos estavam abertos, olhando diretamente para mim, e um sorriso estranho parecia ter se formado em seu rosto, como se ela estivesse viva. Ou, pelo menos, soubesse algo que eu não sabia. A água, que antes parecia tranquila, agora estava cheia de sussurros. Vozes baixas, quase imperceptíveis, que me chamavam, que me contavam segredos que eu não entendia. Eu queria afastar a boneca, afastar os sussurros, mas meu corpo estava paralisado. Eu não conseguia me mover. O medo estava começando a se infiltrar lentamente em meus ossos. Algo não estava certo. Eu sabia disso, mas não conseguia entender o que. Os sussurros se tornaram mais intensos, e a boneca continuava a flutuar, mas agora suas expressões mudavam, como se estivesse me observando de uma maneira consciente. Os olhos fixos nela eram como lâminas afiadas, penetrantes. E a água parecia se mexer com mais força, formando círculos ao redor de sua superfície. Eu olhei para trás e vi, de longe, a silhueta de alguém, ou algo, emergindo da água. Era a mulher, novamente. Mas não era mais como antes. Sua pele escamosa brilhava com uma luz pálida, e seus olhos estavam vazios, sem vida, como se ela fosse uma sombra, um eco de algo que não tinha mais forma. Ela estava parada na margem, observando-me com a mesma expressão que antes, mas agora havia algo de maligno na forma como me observava. Ela não sorriu mais. Agora, ela estava simplesmente esperando. E foi nesse momento que eu finalmente entendi. Ela não queria me proteger. Ela queria me substituir. Ela queria que eu fosse uma das suas, perdida nas águas escuras, parte de algo que não tinha volta. Eu não sabia como, mas, de alguma maneira, algo me fez correr. Não olhei para trás. Não queria saber o que aconteceria com a boneca ou com o lago. Só sabia que eu precisava sair de lá. Quando finalmente alcancei a estrada, tudo parecia mais distante, mais estranho. O canto desapareceu. O lago ficou em silêncio. Mas eu ainda ouço os sussurros, às vezes. Quando fecho os olhos, vejo a boneca, com seus olhos fixos em mim. E sei que, por mais que tenha corrido, ela ainda está lá. Ela me espera. E um dia, eu sei, o lago me chamará novamente. A feira de Oio nunca foi um lugar tranquilo, mas sempre teve algo especial, algo que me atraía. Eu sou de fora, cheguei há poucos meses, mas rapidamente aprendi os atalhos entre as barracas e os rostos conhecidos. Todo mundo na cidade falava sobre a feira como se fosse o coração pulsante da região, com seus vendedores barulhentos, suas frutas frescas e os cheiros que se misturavam ao calor do sol. Mas havia algo que me deixou intrigado desde o primeiro dia, algo que não conseguia entender, até que eu o vi. O vendedor de frutas. Era uma visão estranha,
uma presença desconfortável entre o turbilhão de gente. Ele ficava no canto da feira, perto da borda, onde o sol queimava com mais força, mas o que me chamou a atenção era o fato de que, mesmo sob aquele calor escaldante, não havia sombra alguma sobre ele. Nenhuma! Em meio à luz intensa, todos ao redor se refugiavam nas sombras das barracas ou de árvores, mas ele, não. Ele simplesmente ficava ali, imóvel, com uma cesta de frutas na mão, olhando as pessoas passarem. Eu tentei ignorar no início, mas era impossível. Algo sobre ele parecia errado. O homem tinha uma aparência curiosa. Era velho, com a pele enrugada e as mãos finas, mas seus olhos, esses, eram o que mais me desconcertaram. Eles estavam vazios, como se não houvesse alma ali. Apenas escuridão. E mesmo assim, havia algo em seu olhar que me dizia que ele sabia exatamente quem eu era, que ele me via de uma forma que ninguém mais via. Ele me observava como se estivesse esperando por algo, e por mais que eu tentasse desviar o olhar, não conseguia. As pessoas falavam dele de forma sussurrante, sempre com aquele medo disfarçado. Diziam que ele não estava ali por acaso, que ele não fazia parte da feira como os outros vendedores, que ele estava fora de lugar, quase como uma presença fantasmagórica. Falavam também que ele morreu há 50 anos, que ele era um homem como qualquer outro até o momento em que começou a vender as frutas, mas foi nessa época que a história realmente começou. Diziam que, de alguma forma, ele voltou, mas não da maneira que as pessoas esperavam. Ele não apenas vendia frutas. Ele vendia pedaços de alma. Fiquei curioso, mas também apavorado. Não acreditava nessas histórias. Como poderia? Mas a verdade é que eu não conseguia tirar aquele homem da minha cabeça. Naquela tarde, o sol estava especialmente forte, como se o próprio céu quisesse dar vida ao calor opressor. Eu o vi novamente, naquele canto da feira, com a mesma postura e a mesma ausência de sombra. Algo em mim não resistiu. Andei até ele. Ele não disse uma palavra enquanto me aproximava, apenas estendeu uma das mãos, oferecendo uma fruta. Uma maçã vermelha, perfeitamente madura, com o brilho do sol refletindo na sua casca. O que me fez hesitar foi o fato de que, por mais que eu olhasse, não conseguia ver nenhum reflexo do seu rosto naquela maçã. Ela parecia ter um brilho estranho, como se algo estivesse se escondendo ali. Mas, como uma força irresistível, minha mão se estendeu até a fruta. Quando a peguei, pude sentir um frio repentino subir pela minha espinha. Mas não era o frio comum de um objeto gelado. Era como se a maçã estivesse carregando algo, uma energia, um peso que eu não conseguia entender. Ele ainda não falava. Apenas observava. É tudo o que você precisa, ele disse, a voz baixa e arrastada, como se estivesse falando de um lugar distante. Eu engoli em seco, sem saber o que responder. Pedaços da alma, ele completou, e a última palavra parecia se arrastar no ar, ficando ali, pairando. O que ele queria dizer com aquilo? Pedaços de alma? Eu estava quase certo de que ele estava apenas tentando me assustar, jogar alguma história bizarra para me vender suas frutas. Mas ao olhar para a maçã, eu senti uma vontade incontrolável de morder, como se fosse a coisa certa a fazer, como se fosse necessário. E assim, sem pensar, sem hesitar, mordi. O gosto era estranho, nada como eu imaginava. Não tinha o sabor doce e suculento que uma maçã normal teria. Era mais amargo, seco, e deixava um gosto metálico na boca. A sensação foi rápida, mas intensa, uma sensação de algo caindo dentro de mim, como se eu tivesse engolido algo que não deveria. Eu tentei engolir o resto da fruta, mas meu corpo se recusava a aceitar. Quando olhei para ele, o vendedor já não estava mais com a mesma expressão vazia. Seus olhos pareciam mais vivos, mais cheios de alguma coisa que eu não conseguia compreender. E então, como se ele tivesse lido meus pensamentos, ele sorriu. Não um sorriso comum, mas um sorriso largo, sinistro, como se ele tivesse visto tudo o que eu não queria que ele visse. Algo se mexeu dentro de mim, algo que eu não queria reconhecer. De repente, uma sensação de frieza tomou conta do meu corpo. Como se minhas mãos, meus pés, todo o meu ser começassem a desaparecer. Não fisicamente,
Mas algo dentro de mim, uma parte de mim que eu não conseguia identificar, estava indo embora. Era como se eu estivesse desintegrando, como se a minha essência, a minha alma, estivesse sendo levada embora, pedaço por pedaço. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Eu queria correr, mas meus pés estavam presos, imobilizados por algo invisível. O vendedor não estava mais ao meu lado. Ele desapareceu em um piscar de olhos, como se nunca tivesse existido. Mas eu sabia que ele estava ali, em algum lugar. Eu sabia que ele me observava, que ele estava esperando. Eu estava perdido, dentro de mim mesmo, tentando entender o que acontecia enquanto o mundo ao meu redor parecia desmoronar. Na manhã seguinte, acordei na minha cama, suando, com o coração batendo rápido, como se tivesse corrido uma maratona. Minha boca ainda estava amarga, e algo dentro de mim parecia ter mudado. Eu fui à feira, como todos os dias, mas o vendedor de frutas não estava mais lá. Eu perguntei, mas ninguém parecia lembrar dele. Ninguém parecia saber de quem eu falava. Mas eu sabia. Eu sabia que ele ainda estava por aí. Em algum lugar, entre as barracas, ele me esperava. E a maçã que eu havia comido, os pedaços da minha alma que ele tirou, estavam em algum lugar, dentro de mim, esperando para sair. Eu tentei falar, tentei gritar, mas só conseguia ouvir a sua voz na minha mente, pedaços da alma. A seca havia começado como qualquer outra. No início, as nuvens ainda davam esperanças de um alívio que nunca vinha. As terras começaram a murchar lentamente, os rios a secar e as árvores a perder suas folhas. No começo, a gente tentava ignorar, dizendo que a chuva viria, como sempre. Mas, com o passar dos dias e semanas, o sol queimava cada vez mais forte e o horizonte se tornava um borrão de calor imenso. Quando os campos de arroz murcharam de vez, já era tarde demais para negar. A seca não era normal. Na aldeia, as pessoas estavam começando a perder a esperança. Eu via nos olhos de meus vizinhos, nas feições cansadas dos mais velhos, o desespero que começava a se espalhar. As crianças não corriam mais pelas ruas, as mulheres estavam caladas e os homens falavam pouco, como se as palavras não tivessem mais sentido. O medo, como uma sombra invisível, começava a tomar conta de todos. Eu, como todos os outros, tentava encontrar uma solução. Lembro-me claramente do dia em que o ancião da aldeia se aproximou de mim, com os olhos arregalados e a voz trêmula. A única chance que temos, ele me disse, é apelar para os espíritos antigos. Eles guardam os segredos da terra, sabem como trazer a chuva. Mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos pedir perdão pelos erros do passado. Aquelas palavras me atingiram com força. Ele não explicou diretamente o que queria dizer, mas seu olhar carregava uma culpa imensa, como se ele soubesse que a nossa aldeia tinha feito algo terrível. À noite, os aldeões se reuniram em círculo na praça central. O som das vozes sussurrantes parecia distorcido, como se estivessem murmurando um antigo cântico. Todos estavam de olhos baixos, com os rostos sombrios, como se soubessem que aquele ato estava selando nosso destino. Havia algo de errado no ar, uma tensão que me fazia sentir que o mundo estava prestes a mudar de forma irreversível. A voz do ancião se levantou entre os murmúrios, pronunciando palavras que não consegui entender. Ele estava invocando os espíritos. De repente, o vento cessou. O céu, que antes parecia limpo e aberto, foi tomado por nuvens negras, densas e pesadas. Elas não se moviam, mas se arrastavam lentamente, como se algo imenso estivesse empurrando-as de dentro. A aldeia, que antes estava quieta e serena, foi tomada por uma sensação opressiva, uma presença invisível que fez o ar pesar e a luz sumir. Estávamos em total escuridão. Só o som de nossa respiração e o farfalhar das folhas secas quebravam o silêncio. E então, algo aconteceu. Um som, agudo e incomum, cortou o silêncio da noite. Um estrondo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o próprio céu estivesse se rasgando. Eu fechei os olhos, tentando entender o que estava acontecendo, mas a sensação de pavor só aumentava. Quando os abri, o que vi me fez congelar de terror. Do céu, choveu. Mas não foi água.
Não foram gotas refrescantes. Não foi o alívio que esperávamos. Foram ossos. Ossos humanos, queimados pelo tempo, desabando do céu como se fossem pedras, mas com uma precisão aterradora. Eu vi um crânio cair diante de mim, com os olhos vazios ainda refletindo a luz das poucas chamas da fogueira. Outros ossos caíam, espalhando-se pelo chão da aldeia, como se estivessem sendo lançados de algum lugar distante. O cheiro da terra seca se misturava com o odor de carne apodrecida. Eu não conseguia mover os pés. Não conseguia respirar. Os aldeões começaram a gritar, correndo para se proteger, mas era impossível escapar. A chuva de ossos não cessava. Cada pedaço de osso que caía no chão parecia ter um peso, uma mensagem, e a sensação de que a terra estava reclamando algo que nunca deveríamos ter tomado. Eu abaixei a cabeça para tentar me proteger, mas algo me fez olhar novamente para o céu. E foi ali, entre as nuvens negras e os ossos caindo, que vi algo ainda mais perturbador. Um vulto. Uma sombra alta e escura, que parecia se contorcer e mudar de forma no meio da tempestade de ossos. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era algo humano. Havia algo indescritível naquele ser, algo que me fazia sentir a presença de algo muito antigo, muito além de tudo que eu poderia compreender. E, então, eu ouvi um som que não era de vento, nem de chuva. Uma voz, sussurrante, mas clara, tão próxima de mim que parecia sair de dentro da minha própria cabeça. Vocês comeram o que não deviam, a voz disse, com um tom que fazia cada palavra penetrar em meu corpo como uma lâmina fria. As palavras reverberaram em mim, me fazendo entender que o que quer que estivesse acontecendo, aquela chuva de ossos, aquela aparição sombria, era consequência de algo que nós, aldeões, havíamos feito no passado. O pânico tomou conta. Eu vi os outros caírem de joelhos, alguns chorando, outros tentando correr, mas era tarde demais. As palavras da voz estavam em todos os nossos corações, como uma verdade amarga que não podíamos ignorar. Vocês comeram o que não deviam. Mas o que isso significava? O que tinha sido feito? Nós não tínhamos caçado animais sagrados, não havia história de sacrifícios. O que, então? Eu olhei para o chão e vi, em um dos ossos caídos, um pedaço de madeira, uma tábua com símbolos esculpidos. Quando a peguei, uma dor lancinante percorreu minha mão. Eu soube naquele momento, com uma clareza arrepiante, que aquele pedaço de madeira tinha sido a chave. Durante anos, nossa aldeia tinha prosperado, mas a um custo que ninguém se atrevia a questionar. O que comemos durante a seca anterior não era comida. Era algo mais. Algo que alguém havia escondido de nós. Alguém que agora, no final, havia decidido cobrar o preço. Antes que eu pudesse entender mais, tudo desapareceu. As nuvens se dissiparam, os ossos cessaram de cair, e a aldeia foi tomada por um silêncio absoluto. O sol voltou a brilhar, mas era um brilho sombrio, como se a luz não fosse mais a mesma. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que nada mais seria como antes. A seca acabou, mas o preço já havia sido pago. E a voz ainda ecoa em minha mente a cada noite, lembrando-me de que os espíritos antigos nunca esquecem.